eu sou a Ana Schermack e esse é um novo vídeo aqui do canal. Caso você queira conhecer um pouco da proposta desse vídeo, clica aqui e vê o vídeo onde eu apresentei os novos vídeos do canal. Caso você queira conhecer o novo vídeo do projeto 3x3, também clica aqui e assista o vídeo da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. E aqui eu vou apresentar alguns pontos interessantes para você saber sobre o livro antes de começar a sua leitura. A Divina Comédia foi publicada entre 1304 e 1321, mas ela só foi publicada bem depois da morte de Dante Alighieri. A Divina Comédia é um livro póstumo, como eu acabei de dizer. Dante Alighieri era um italiano que nasceu em Florença, na Itália, mas morreu em Ravenna. Durante toda a vida dele, ele viveu por vários estados e locais da Itália, porque ele foi expulso de Florença, mas isso a gente vai explicar mais pra frente, espera aí. A Divina Comédia, ela foi escrita em dialeto fiorentino, e como o italiano, ele era uma língua considerada feia, esse fato fez com que a Divina Comédia tivesse uma certa rejeição em alguns países, e vários países demorassem, principalmente os Estados Unidos, demorassem a traduzir a Divina Comédia por causa desse fato. Eles achavam que o italiano era uma língua suja, uma língua feia, e não queriam traduzir a Divina Comédia. Tem um livro bem interessante que se chama O Clube de Dante, que conta a história de alguns autores americanos que davam aula em Harvard e criaram uma editora para traduzir o livro de Dante, que era a Divina Comédia, porque Harvard até estava querendo meio que expulsar eles, porque eles, como pode dizer, davam aulas e workshops sobre a Divina Comédia e o italiano não era uma língua bonita e não devia ser estudado, blá. Então eles criaram essa editora para traduzir a Divina Comédia. O livro conta de uma forma romanceada isso e coloca alguns assassinatos no meio, alguns mistérios para você descobrir, mas ele retrata uma história real, que foi a história da tradução da Divina Comédia nos Estados Unidos. Então fica a dica para você, caso você queira ler também depois esse livro. A Divina Comédia originalmente se chamava apenas Comédia, com 2 M's. Depois da morte de Dante, Giovanni Boccaccio, que era um crítico e autor italiano bem conhecido, ele resolveu renomear a Divina Comédia. Esse cara também foi um cara muito importante quando você... um cara muito importante quando você estuda sobre Dante, porque a primeira biografia de Dante foi escrita por ele. Além da Divina Comédia, que é o seu livro mais conhecido, Dante Alighieri escreveu vários outros livros e estudos sobre políticas. Um dos livros principais de Dante, além da Divina Comédia, é La Vita Bella, onde ele fala bastante sobre Beatriz, que foi o seu grande amor. Que lindo, né? Um dos fatos talvez mais importantes da parte escrita de Divina Comédia é que todo poema escrito por Dante, ele se baseia na simetria. E essa simetria, ela é baseada no número 3. Ela segue a regra que se chama terça rima, onde as rimas do poema, as 3 últimas letras combinam e vão rimando durante todo o poema. Mas calma que eu vou explicar isso de uma maneira melhor para você entender. Por exemplo, a seguinte frase: Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Dá pra perceber que as 3 últimas palavras de cada verso termina em vita, escura e smarrita. No caso, ita, ura, ita. Entendeu que o ita e o ita vai rimar? E assim ele vai por todo o poema. Tipo A, B, A, B, C, B, C, D, C. E assim ele vai rimando. Isso é muito interessante porque rima em todo o poema, o que faz com que o poema fique mais sonoro e caminhe de uma forma mais bonita, sabe? Conforme você for lendo. Mas a simetria não para por aí. O próprio livro é dividido em 3 livros: o Purgatório, o Paraíso e o Inferno. Na verdade, Inferno, Purgatório e Paraíso, né? Seguindo a ordem. E ele caminha, cada livro é formado por 33 contos. E cada separação, no caso, cada livro, Inferno, Purgatório e Paraíso,
eles são separados em 9 círculos, que juntos dão aí 9, no caso 3 mais 3 mais 3, 9. Então, tudo envolve muito o número 3 quando se fala da Divina Comédia de Dante. A Divina Comédia também para provar que a simetria vence o universo e que a rima é fundamental. Todos os livros terminam com a mesma palavra. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso terminam com a palavra stele, que significa estrela. Continuando e voltando para a vida de Dante, esse cara foi muito importante na Itália, você sabia? Além de ser o grande escritor que a gente conhece hoje em dia, antes disso, Dante foi político, farmacêutico, médico, enfim, ele foi milhões de coisas na Itália. Só que foi apenas quando ele entrou na Guilda dos Botânicos, que foi quando ele conseguiu ascender no mundo político, e aí conseguir participar do Conselho de Florença, que era formado pelo Conselho dos 100, e aí conseguiu opinar e participar realmente da política local. Alguns estudiosos defendem o fato de que Dante Alighieri foi um templário. Esse é um assunto meio polêmico na hora que a gente fala sobre Dante, que as pessoas ficam como assim, Dante foi um templário, agora todo mundo virou templário. Mas isso não é a história dos livros de Dan Brown. Dante parece que realmente foi um templário. Essa teoria é defendida por alguns estudiosos porque no Museu de Viena, se eu não me engano, existe uma medalha onde de um lado tem o rosto de Dante e do outro lado tem as seguintes letras que vão aparecer aqui na tela para você. Essas letras, elas formam uma frase em latim e que a tradução dela significa algo como irmão sagrado da fraternidade dos templários, algo assim. Então, isso é bem interessante você imaginar que Dante, além de participar da política de Veneza, além de ser um grande estudioso e várias coisas que aconteceram na Itália, Dante estava presente, ele também foi um membro dos Templários. Isso é muito interessante. Você já ouviu falar da Eneida? Esse livro, ele foi, na verdade não um livro, mas um poema, escrito por Virgílio antes de Cristo ainda. E esse livro, ele passa alguns momentos em uma viagem pelo subterrâneo. E ok, essa parte. Mas quando você lê a Divina Comédia, você percebe que ele é uma viagem de Dante pelo inferno, pelo purgatório e paraíso. E isso nem é um spoiler porque todo mundo já sabe, certo? Só que quem que acompanha Dante durante toda essa viagem? Virgílio, olha só, lhe lembra alguma coisa? Então, o mesmo cara que escreveu aquele livro que tem uma viagem subterrânea. Então nada mais lógico que, pra te acompanhar em uma viagem pelo subterrâneo, pelo inferno, alguém que já tenha visitado e conheça esse lugar, certo? A Divina Comédia é muito maior que isso e essas coisas que eu falei são apenas o começo de várias curiosidades que existem sobre esse livro. Se vocês gostaram desse vídeo, eu provavelmente posso fazer mais falando sobre a Divina Comédia, porque ele é um dos meus livros preferidos e um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar italiano. Então, se você também é meio maluco igual eu e resolveu estudar uma língua só pra poder ler o livro no original, então eu acho que você vai gostar desse vídeo, né? Gostou desse vídeo e vai querer conferir mais novidades. Então não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei pra poder divulgar os nossos vídeos e ajudar o nosso trabalho. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, me perdoe e deixe aí nos comentários que a gente pode continuar conversando nesse espacinho só nosso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!